Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Leonardo Bastos, o Garoto BR, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Creio que Me Namorei, a minha música que foi lançada dia 5 de dezembro de 2025, a minha primeira música oficialmente lançada, já ia dizer publicada em tantos livros que eu publico, então eu tô tipo, minha cabeça não tá processando mais que tipo de lançamento de publicação que é, mas temos aí Creio que Me Namorei entre nós outros. Entre Nós é uma música muito bacana e hoje eu tô aqui pra contar como foi o processo, a experiência de gravar a música Creio que Me Namorei. Eu já gravei um vídeo falando sobre a história da música, de onde surgiu, quais foram as motivações pra letra, pra base, a inspiração, e agora como que foi gravar a música. Creio que Me Namorei, eu comecei a falar com o produtor, se não me engano, em julho de 2025. E a gente foi gravar ali pra setembro, outubro de 2025, tá? Não me lembro ao certo as datas, mas sei que foram nessas mediações porque eu tive lendo as conversas. Ao longo desse tempo, muitas coisas foram acontecendo. Eu estava fazendo aulas de canto, já fazia acho que uns 2 anos, estava fechando 2 anos de aula de canto. E aí eu falei pra minha professora, desde que eu entrei, eu falei: meu sonho é gravar uma música no estúdio, eu quero chegar nesse nível, esse é o meu objetivo, vamos trabalhar para que isso aconteça. E se passaram 2 anos, a gente foi trabalhando muito isso em sala de aula, e aí chegou um ponto que eu falei: vamos lá, será que agora é possível? Será que agora a gente consegue fazer isso acontecer? Ela olhou pra mim e falou: eu acho que não. Mas vamos dizer que sim pra gente gerar uma boa energia. É uma brincadeira. Ela falou: não, dá. Tem mínimas condições de ir pro estúdio e desempenhar ali uma música. Dá pra fazer. Acho que dá. Minha professora é ótima e quando ela falou pra mim que dava pra fazer, é como se eu estivesse esperando a permissão dela, sabe? Então, tipo, quando ela falou assim, não, agora tem boas condições, tá sustentando legal, eu falei, beleza, é isso aí, vambora. E aí eu já tinha a letra de Creio que Meu Amor é pronta, como eu falei, já tinha toda essa ideia há muitos anos. E aí quando a gente tava ali em meados de 2025, eu falei, vamos lá. E aí eu voltei a trabalhar na letra de Creio que Me Namorei e passei a levar isso pra sala de aula, pras aulas. Então ali a gente começou a trabalhar, ela tocando o teclado ali pra mim, a gente trabalhando a questão da tonalidade que eu tava tentando escolher e tudo mais, então foi todo um processo. Encontrar a tonalidade, a partir daí a gente começar a trabalhar a melodia como eu pensava essa música na minha cabeça. E eu não estava sendo muito bom para me expressar tanto com as palavras quanto pelo lado musical, porque eu nunca tive muito conhecimento da teoria musical, do básico, sabe? Que é sobre escala, sobre tonalidade, sobre terça, quinta, justa e. Sabe? Tipo, moça, só quero cantar. Dane-se a sexta, se ela é justa, se ela é quinta, se ela é quarta, não tô nem aí. Eu quero saber que eu quero cantar. E aí ela falou, não, não é bem assim, vamos lá, vamos fazer. E a gente foi trabalhando aula após aula, aula online, aula virtual, aula presencial e aula. E eu ensaiando a semana toda e cantando Queria que me namorei, aquela coisa. E aí eu falei pra ela, olha, eu gostaria que tu estivesse comigo no estúdio pra me passar segurança, pra me falar se eu tô afinando certo, porque eu quero fazer no estúdio exatamente algo que eu possa reproduzir ao vivo e eu quero ter certeza do que eu tô fazendo, que eu tô bem acompanhado, que eu tenho esse auxílio de que vai ter essa honestidade de alguém que vai me dar o suporte a falar, ó, refaz, tá certo, tá errado, o ar, isso e aquilo. Então, todas essas questões mais profissionais, burocráticas e da aula mesmo, sabe, da técnica, eu queria que ela tivesse ali para me assegurar que ia dar tudo certo. E aí a gente começou a falar, não, beleza, vamos lá, vamos acertar os valores e vamos fazer acontecer. Aí a gente eu fui pro estúdio primeiramente, conheci o produtor e tal, e aí a gente foi pra criar o instrumental da música. Esse primeiro momento foi maravilhoso porque foi era a segunda vez que eu ia pro estúdio, a primeira foi traumatizante porque foi um cover que deu tudo tão errado. E nessa segunda vez eu tive um pouco mais de, não controle, mas de participação, eu tive um pouco mais de autonomia na escolha da tonalidade, da música, de como as coisas iam acontecendo de fato. E quando a gente chegou pra fazer o instrumental no estúdio foi incrível, assim, eu fiquei maravilhado, eu falei, vamos fazer acontecer isso aqui. E aí o Gabriel, assim, ele é surreal, e é como eu falei, tem dificuldade pra me expressar, porque ainda não tenho todo esse conhecimento. E ele traduziu a música, tipo, como se ele tivesse pegado a minha cabeça e feito ali, sabe? No programa, com os instrumentos e tudo. E eu fiquei tipo, é isso aí.
Então a ideia já estava pronta, era assim um reggaeton. E a gente foi pro estúdio para fazer esse instrumental. E foi sensacional. Conforme ele ia adicionando os elementos, falando, olha, o que tu acha disso? Tu gosta disso? Adiciona isso. Então foi meio que um acordo, sabe? Uma troca de como que tu imagina a música, o que que eu acho que ficaria legal. Escolhendo os elementos, os instrumentos, em qual momento que eles iam entrar e que iam sair. E toda essa estrutura por trás dessa montagem da música, do instrumental, da base dela, foi sensacional ver ele construindo, criando isso e acompanhar esse processo e poder participar, dando as minhas ideias, falando, olha, eu quero essa guitarra aqui, achei isso incrível, faz isso no refrão para me ajudar a pegar as notas mais fácil da melodia. Então foi foi um processo de coloca essa batida de reggaeton, vamos lá, vamos explodir isso aqui, mas eu também quero que tenha essa, sabe? Então foi misturando os elementos, foi conversando e foi sensacional. Eu saí do estúdio com um sorriso da orelha a orelha e já planejando, bom, agora eu tenho a base, vou levar para aula, vou seguir estudando, estudando. Então eu fui pro estúdio, passou 2 ou 3 semanas estudando em aula, se não me engano, porque a gente teve diferenças de agenda ali, porque eu pedi pra professora ir comigo, e aí também tinha que encaixar a agenda dela com a agenda do estúdio e tudo mais. Então acho que foi no máximo umas 2, 3 semanas e a gente foi pro estúdio. Quando a gente tinha o instrumental pronto, tava em casa, ensaiando, cantando na maior alegria, cantava na aula e eu tava muito preocupado por não alcançar as notas mais agudas, que nem são tão agudas assim, mas eu já tava tipo, agudo, ou seja, a minha ideia, como queria que eu me namorei, era explorar os meus graves e pro agudo ter um pouco mais de dinâmica, mas eu ainda tava, sabe, os primeiros passos ali. Então, tipo assim, vai com calma, faz o que dá, e é isso aí. E quando a gente foi, então em casa eu mandava muitos áudios pra professora, eu enlouquecia essa mulher. De tanto que eu falei, tá certo assim, tá certo assim. E ela, olha, cuidar da respiração aqui, a afinação aqui, sustentação, olha o apoio, a abertura de boca, a colocação, projeção. E eu, meu Deus, eu só queria cantar. E aí tu tem que alinhar todos esses parâmetros, essas técnicas. Então foi bem engraçado. Então eu mandei vários áudios pra ela, cantando mais acima do que era, mais abaixo. Aí tu canta e desafia, e foi uma loucura. E eu tava muito preocupado. E chegou no dia da gravação, eu tava extremamente nervoso. Tava um dia muito frio, muito, muito frio. Eu tava extremamente feliz, agradecido, nervoso, eufórico, ansioso. E era a primeira vez, depois da primeira vez que eu ia pro estúdio gravar a voz. E eu tinha aquecido e tal, mas sabe quando tá aquele pigarro daquele nervosismo que aperta aquela ansiedade? Eu tenho ansiedade, gente. Na minha ansiedade ataca a falta de ar. E aí, como é que tu trabalha a respiração, a sustentação do ar? Não tem a menor condição. Se eu tomasse um calmante, eu ia dormir ali. Então eu falei, vai assim mesmo. E quando eu fui pro estúdio para gravar Creio que eu me namorei, eu comecei um pouco perdido assim. Eu tinha uma ideia, ele falou, passa a primeira vez, tenta ir uma primeira vez completa pra gente pegar uma noção de como que tu tá enxergando, como que tu consegue escutar, como que tu tá colocando a música na tua voz com a melodia, com tudo que tu veio treinando, vamos lá. E eu fiz, desafiei algumas vezes ali, ele falou, não, saquei a ideia, vamos agora estruturar certinho. E ele, o Gabriel e a professora Nicole, eles foram me instruindo, foram me orientando, foram falando, não, mantém aqui, agora baixou, agora vai, agora... Aí eu fui pegando confiança ali no meio da gravação, fui começando a entender a minha voz, o processo. Eu tava muito no automático, porque eu tava muito ansioso, muito nervoso. Então eu tava escutando a referência do que o Gabriel me dava ali da nota, escutando o que a Nick tava falando como observação e tava fazendo, sabe quando faz no automático, tu não desfruta, tu não para pra pensar? E tu vai fazendo, e foi acertando, e foi indo as frases, porque eu já tava treinando aquilo já fazia semanas, e com o que eles estavam ajustando ali, então tipo assim, meio que tu já faz no automático, né? Teu corpo, a tua voz já sai no automático, e aí da metade pro final, eu comecei a me acalmar, eu comecei a sentir a música, eu comecei a respirar melhor, eu comecei a cantar melhor, entender minha voz e tá mais aquecido, mais relaxado, mais leve. E aí eu comecei, a Nick até falou, agora da metade pro final tu começou a entender o rolê, pelo menos ali deu pra salvar. E aí foi incrível, assim, gravando as frases da música, as partes, frase por frase,
às vezes palavra por palavra, parte por parte, e depois começa a ir, se não me engano, acho que a gente começou pelo refrão, se não me engano, acho que foi pelo refrão, acho que sim, é. E a parte mais chatinha do refrão pra mim é que é o agudinho, sabe, é o agudo ali, e aí fica aqui as notas, vai e vai e vai, e fica nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ficou tipo, por que eu não fiz algo mais simples? E é simples, mas naquele momento não parecia, sabe? Então, e é um pouco mais enjoado pela abertura e pela colocação da boca que eu tenho que fazer, porque é um agudo e é um mi que eu alcanço, mas é enjoadinho pra fazer, e repete muitas vezes, creio que eu me namorei, então tu tem que estar com a energia lá em cima para sustentar e para entender quando que baixa para não baixar demais e tal. E foi um processo muito bacana. Depois que foi gravado o refrão, que eu falei pra ele, ó, meu máximo aqui é esse mi, eu quero fazer ele ir descendo e tal. E fui mostrando como que eu queria fazer. E eles falaram, tá, tu quer fazer assim, mas tu não tá conseguindo fazer. Então vamos te ajudar a fazer da forma como tu tá pensando, porque o que tu tá pensando não é o que tu tá projetando. Vamos se alinhar. E aí foi acontecendo, eu fiquei muito, muito feliz e agradecido. E foi um dia mágico, assim, sabe? Quando eu vi que tava acabando a música, que eu já tava indo, que eu tava gravando os versos já depois, e que eu tava gravando ali as últimas frases da música, eu fiquei, meu Deus, isso tá ficando maravilhoso. Eu botava no fone pra escutar como tava o andamento da música, e eu, cara, isso tá maravilhoso. Eu tô tão feliz por pode ser um básico, pode ser um simples, mas eu tô tão feliz por estar conseguindo. É uma sensação tão mágica, tão satisfatória de eu conseguir, depois de anos de treinamento da letra, da música, de tudo, tá dando certo, tá saindo. Eu achei que eu não ia conseguir. O refrão foi mais difícil pra mim. Depois eu fui ganhando confiança, conseguindo me encontrar nos versos. E aí passou muito rápido assim. E quando eu vi, eu estava no final da música. E eu falei pra eles: não, eu quero botar agora o melisma aqui. E eles falaram: ó, por quê? Como assim? Calma, tu mal tá conseguindo fazer o. E aí tu quer inventar? Eu falei: não, vou inventar. E aí eu inventei o melisma ali que eu achei que ficou legal, um pequeno melisma. E aí, antes de gravar a música, né, de colocar a voz, uma semana antes, alguns dias antes eu acho, eu adicionei um novo verso, que a gente não tinha trabalhado como que eu ia cantar essa melodia em sala de aula. A gente não tinha trabalhado isso. Aí ela falou, meu Deus, por que tu adicionou mais um verso pra quê? Você já tinha ensaiado tudo, agora vai ter que ser essa nova parte, como é que vai fazer? E ali no estúdio a gente foi vendo a onda, a vibe desse outro verso que eu adicionei. E foi simples, mas foi me encontrando dentro daquilo que eu podia, sabe? E foi bom porque foi dentro da minha capacidade, naquele momento, naquela situação, do que eu tinha me preparado, estudado para fazer. E é tentar executar o simples de uma maneira bem feita, entendendo a minha voz. E ainda tive muitas dificuldades ali para afinar, para me encontrar, pela experiência da primeira vez ali no estúdio e de estar gravando a música. Mas ficou lindo, ficou fantástico, eu amei o resultado e não parei mais de escutar. E aí, a partir de Creio que Me Namorei, eu usei essa música pra me entender, pra estudar minha voz. Porque às vezes a gente faz coisa no automático, eu sou muito assim, eu faço coisa no automático que eu falo, como que eu fiz isso? Que agudo é esse? Como que eu fiz essa ondulação? Como é que eu fiz essa troca de notas? Sabe? É sem entender, porque às vezes eu faço no automático e eu não sei, eu não consigo entender o que eu tô fazendo. E eu preciso desse entendimento para fazer de uma forma melhor, mais saudável. Então eu comecei a me estudar a partir de Creio que Me Namorei. E teve algumas coisas que eu não consegui fazer com o ritmo da música, que teve que fazer só com o metrônomo, algumas notas e tal. Então fazer esse estudo, essa autoavaliação através dessa gravação de estúdio e como que eu posso reproduzir isso ao vivo, que sou igual e que sou até melhor. Então foi incrível e quando eu tava saindo, quando eu tava gravando as últimas frases, eu falei, eu tenho a certeza de que eu vou fazer isso de novo. Eu preciso fazer isso de novo. Eu preciso gravar uma música de novo. Eu preciso voltar a estar nesse estúdio de novo. Eu preciso repetir isso. A minha alma pede por isso. E eu saí feliz da vida, agradecido com a Nick, agradecido com o Gabriel por todo o apoio, por Creio que Me Namorei, que foi um projeto, um sonho realizado. E a partir daí eu comecei a sonhar com um álbum e com fazer mais músicas. E que eu poderia, se eu fiz uma, eu poderia fazer outra e outra, e aprendendo e crescendo. Então foi uma fagulha de esperança e ao mesmo tempo uma faísca que impulsionou todo o projeto. Dito isso, foi essa a minha experiência de gravar Creio que Me Namorei. Foi assustador, foi eufórico, foi feliz, foi me concentrar
com os fones, o microfone e colocar e modular minha voz. Eu queria que minha voz ficasse mais firme, mais, mais firme do que é, sabe? Eu sinto que às vezes a minha voz é um pouco mais fina, mais doce, não sei, mais suave. Eu queria que ela tivesse um peso, uma coisa mais escura ali. Eu tentei fazer alguma coisa diferente, mas deu tudo certo. Graças a Deus eu consegui gravar a música. Foi meu sonho realizado, creio que me namorei. E, dito isso, partimos para o álbum Fantasia. Muito obrigado a todos e até os próximos vídeos falando sobre as minhas músicas e sobre o álbum Fantasia.